Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Tá? Meu nome é José Renato, eu sou estudante de agronomia da UFPR e hoje vou trazer um vídeo para vocês referente a motores elétricos de corrente contínua, tá? Unidade 9 da apostila. Então, os temas que a gente vai abordar aqui serão os princípios de funcionamento dos motores de corrente contínua, os tipos de motores, as curvas características e a velocidade do motor de corrente contínua. Então, esses serão os temas que a gente vai abordar aqui. Sobre os princípios de funcionamento, tá? Então, mais especificamente sobre a forma de funcionamento. É baseado na força mecânica que é exercida pelo condutor que está dentro do campo magnético. Então, é o movimento que faz girar a corrente elétrica, tá? O movimento entre os componentes. Nesse caso, o indutor e o induzido eles são alimentados por uma corrente contínua. E os condutores eles são obrigados a se deslocarem no sentido em que tem menos número de linhas de força, tá? Então, isso acontece porque o fluxo do indutor ele é deformado quando a corrente elétrica do induzido passa por ele. Tá? Em relação às terminais de ligação, nos motores de corrente contínua de 4 terminais, 2 deles são usados para bobinas de campo e 2 para bobinas de armadura. Em relação aos tipos de motores de corrente contínua, a gente vai abordar aqui 5 tipos de motores. Motor de excitação em série, motor com excitação paralela, motor com excitação composta, motor com excitação independente e motores com ímãs permanentes. O número 1 aqui que a gente vai falar o primeiro, motores com excitação em série. Então, os motores com excitação em série, nesse caso a velocidade ela varia de acordo com a carga, tá? Porque o conjugado de partida é muito grande. Então, esse tipo de motor é usado em equipamentos que precisam de uma tração muito grande, como, por exemplo, o guincho elétrico, que está aqui na foto. Motores com excitação paralela. Esses motores são ideais para equipamentos que não precisam de muito torque inicial. Então, por exemplo, equipamentos que não precisam de muita força ali inicial, muito arranque, né? Mas uma vantagem é que a velocidade de operação permanece constante. Então, esse tipo de motor é usado em elevador, por exemplo, que você não precisa de um torque muito grande, mas você tem que ter uma velocidade constante para o passageiro do elevador ter um conforto, né? Motores com excitação composta. Então, os motores com excitação composta funcionam como se fosse uma união entre motores paralelos e motores em série. Então, eles são excelentes porque possuem um bom torque inicial e funcionam com velocidade constante. Um exemplo aí são as prensas mecânicas, tá? Motores com excitação independente. Nesse caso, o indutor e a armadura são alimentados por fontes de energia independente. E, além disso, ele possui um torque constante. Então, esse tipo de motor pode ser usado, por exemplo, em pistões. Por último aqui, os motores com ímã permanente. A armadura é o único circuito elétrico do motor. E o estator ele possui ímãs fixos, tá? Por isso que ele é chamado de motor com ímã permanente. Então, esse tipo de motor possui poucas perdas Joule no rotor, sendo assim ele possui um bom rendimento, tá? Porque não tem muitas perdas Joule. Além disso, os ímãs fixos garantem uma menor elevação na temperatura do motor, logo, maior rendimento. Bom, em relação às curvas características dos motores de corrente contínua, a gente vai falar sobre o torque e sobre o sentido de rotação. Em relação ao torque, quanto maior o torque necessário, maior deve ser o conjugado, tá? Para que a intensidade da corrente também seja maior, ou seja, uma grandeza diretamente proporcional, né? Quanto maior o torque, maior o conjugado. Ainda em relação ao torque, uma relação feita em relação ao torque e velocidade. Essa é uma grandeza inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o torque necessário, menor é a velocidade de trabalho. Tá? Sobre o sentido de rotação, ele varia de acordo com o sentido da armadura e do campo magnético. Tá? No caso, o motor ele vai seguir o sentido da rotação da corrente ou do campo. Se a corrente e o campo inverterem em sentido ao mesmo tempo, o motor ele continua girando no sentido que já estava girando. Tá? Sobre a velocidade do motor de corrente contínua. A velocidade ela varia de acordo com a intensidade do campo magnético. Tá? Geralmente a regulagem é feita por um conversor estático ou por um reostato.
Os motores elétricos de corrente contínua, eles têm uma vantagem em relação a equipamentos que precisam de ajustes precisos quanto à velocidade de trabalho, tá? E além disso, são mais simples de serem montados e usados em relação a outros motores elétricos. Então, essa é a vantagem desse tipo de motor, né, de corrente contínua. Só para finalizar aqui nossa apresentação, né, em qual tipo de condição e qual é o motor que eu vou usar. Então, se eu tenho uma condição em que, por exemplo, eu preciso de uma velocidade quase constante, né, desde a carga zero até a plena carga, o ideal é usar um motor paralelo. Se a minha condição de uso é uma condição em que a velocidade é semi-constante da carga zero até a plena carga, daí é melhor usar o motor composto. E se a velocidade for variável e decrescente com o aumento da carga, aí o mais indicado é você usar um motor em série. Então, muito obrigado, pessoal. Essa foi a nossa apresentação sobre motores de corrente contínua, unidade 9 da apostila de Energia na Agricultura. Muito obrigado pela atenção.